Olá, Shalom. Meu nome é Silmara e eu fiz o mapa cabalístico com o Moré André. E eu gostaria de compartilhar com você a minha experiência. Eu acho que a palavra que mais designa a minha experiência é o choque. Eu me surpreendi muito com o resultado. Encaixou plenamente com a minha personalidade, ok? Com certeza absoluta, vai mudar minha vida. Foi ótimo, porque eu estou numa busca muito grande interior. Eu tenho passado situações as quais eu quero entender o que está ocorrendo dentro do meu ser e, sinceramente, me ajudou muito. Eu pude ver situações assim, eu pude ver questões que eu estou tentando achar as palavras, porque o choque foi muito grande. Eu ainda estou digerindo tudo, porque foi incrível a experiência, a verdade é essa. Eu não sou muito boa com vídeos nem palavras, mas é essa, eu tô sendo sincera. Foi assim, uau! Eu não tava realmente esperando tanto. Me surpreendeu demais. Valeu a pena. Eu recomendo você a fazer também. Eu não sei quem vai assistir esse vídeo, ok? Mas eu recomendo você fazer. Você vai se entender melhor, você vai se compreender melhor. Você vai poder ver questões as quais você talvez vá se resolver internamente. Eu creio dessa forma. Valeu muito a pena. Faça. Vale a pena. Um abraço e shalom. Então, veja, a nudez da tua mãe não descobrirás. O Rabi Yossi diz que a inclinação maligna sempre se fortalece apenas através da conduta sexual imoral. Que todos os pecados estão ligados à nudez, quando o Malhut é descoberto. Seus filhos abaixo também são descobertos. Quando ela é coberta, todas as notas retornam, ou graus retornam a uma, e são todas abençoadas. Isso é considerado arrependimento, porque todos os graus são reparados novamente. Então, veja, aqui se fala de mãe, não é? A mãe, e aqui se fala que é Malhut, não é? Então, Malhut, ela é descoberta, tá vendo? Então, não descobrirás. A nudez da tua mãe é Malhut. O Rabi Yossi disse, está escrito, a nudez de teu pai ou a nudez da tua mãe não descobrirás. Vaikra 18:7. E ela é tua mãe, não a descobrirás sua nudez. Aprendemos que a mãe é certamente Malhut, ou seja, um estágio espiritual, a mãe de Israel. Se descobriu a nudez dela, por que deveria devolvê-la por meio do arrependimento? Certamente ele deve retificar suas descobertas, como será explicado. De acordo com o que aprendemos, quando a inclinação do mal se fortalece dentro do homem, ela faz apenas através da conduta sexual imoral. Todos os pecados estão ligados a essa nudez,
E está escrito, não descobrirá quando faz as pazes, faz-se para desvendá-lo. Isso se chama arrependimento. O Rabi Tsahak diz, todos os pecados do mundo estão ligados à descoberta da nudez, tanto da mãe, que é Malhut, e ela é descoberta pelos pecados. A saber, sua nudez é descoberta, né, pelos seus pecados. Quando todos os seus filhos de Israel, Adash, os filhos de Malhut, são descobertos também. Está escrito, não levarás a ave-mãe junto com os filhotes. Devarim 22, 6. Quando o mundo inteiro é corrigido, tudo é corrigido até que a correção se eleva ao santo Ima, ou seja, Biná. Malhut, né? Aqui está falando Ima, Biná, Malhut, mas é Malhut de Biná. Ela é então corrigida e o que foi descoberto é coberto. Portanto, está escrito, bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujo pecado é coberto. Ou seja, o pecado é coberto. Terrilim 32, 1. Ela é, então, chamada de arrependimento de fato e chamada de Yom Kippur, pois diz que para que você seja limpo de todos os seus pecados diante de Hashem, vai Vaikra 16:30. Então, veja, vamos fazer uma construção aqui rápida. O pássaro está aí perto do ninho, né? Ó. Bem. Tá aqui, os ovinhos estão aqui, vamos botar o ovinho, né? A gente está sabendo já onde é o ovinho. Aqui, ó, e essa também é o segredo da mãe pássaro. Tá lá. E também nós temos envolvido nisso o pai e a mãe, né? O pai é para não descobrir nem a nudez do pai, nem da mãe. Deixa eu ver aqui se a gente consegue achar rapidinho a mãe. Ih, não colocaram a mãe, ninguém fez desenho da mãe, tá vendo? Então vamos achar aqui uma mãe aqui nessa história. Aqui, ó, nossa mãe. Isso aqui é a mãe. Aqui também, ó. Ela vai ser simbolizada por Malhut, né? Vai ser simbolizada por Malhut. O ninho aqui vai representar toda a Sefirá Biná, né? E todas essas questões aqui estão dentro de Biná. Abaixo nós vamos ter outros graus de árvores, né? A mesma árvore em outros graus. Então, a mãe pássaro está aqui, nossa árvore está aqui. E o pássaro está voando aqui, procurando ver quem vai realmente pegar, né, lá os seus filhotes. Olha lá, está lá, não é? O pássaro está... Né? E a mãe... se ficou nua aqui em Malhut, não é? Em Malhut de Biná, né? A gente está dentro, ó. A gente já descobriu que o ninho está dentro de Biná, não mexer nos ovos da nossa mãe pássaro, não tem nada a ver com literal, não é? Não tem nada a ver ali com literal, senão nós teríamos que parar de comer ovo de galinha, né? Porque até onde me consta, a galinha é um pássaro. Se for diferente, vocês me avisem. Então, veja, a gente come ovo de galinha, tem pessoas que comem também ovo de codorna. Você gosta de ovo de codorna? Então, o ovo de codorna, ele é uma ave, não é? Até onde me consta, a codorna é uma ave. Então, veja, de certo, se fosse para não pegar, não é? Olha, o ovo, quando a mãe pássaro estiver no ninho, essa metáfora é que a gente não poderia comer nem ovo de galinha, nem de codorna ou de outros animais. Tem gente que come até ovo de avestruz, né? E aqui nós temos a nossa mãe que está nua, tá vendo? Então, ela representa o quê? Malhut. Ela pode ser coberta, a gente viu lá nos terrelins que ela pode ser coberta ou pode estar nua, veja. Malhut, não é? Malhut, exatamente do mundo de Biná.
Veja, a construção aqui, ela é totalmente diferente. Veja, ela é totalmente diferente do aspecto que é seguido na religião, né? Ela não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui nós estamos falando de sistemas espirituais de reencarnação, isso mesmo, reencarnação. Porque é em Binar que decide todas as reencarnações, né? É lá que tudo é padronizado antes da pessoa chegar aqui, olha, veja. E o que que nós escolhemos nisso tudo? Nada. Nós só seguimos a questão, ou, não é? A gente conserta ou escangalha de vez. E veja, mexer nos ovos da mãe pássaro não pode de forma nenhuma mexer no masal das pessoas, não pode, não é? Veja, as pessoas estão. Aqui é onde começam as primeiras 22 letras, né, da Torá. Aqui nós temos, abaixo aqui do Gar de Biná, nós estamos na Sefirá Biná, aqui a nossa Sefirá Malhut, não é? Na Sefirá Biná, nós temos o que, gente? A gente tem uma letra, olha, a letra Rei. Essa letra Rei que tem aqui, ó, é disso que vai estar falando lá. Ela é mexida, ela é, como é que se diz, influenciada pela letra Rei, não é? Aqui de baixo. Ou seja, o masal, ele vai ser influenciado pela pessoa. Ó, esse rei aqui de cima, ó, ele pega toda essa árvore sefirótica, ele vai ser influenciado pelo rei aqui de baixo. Então, vamos lá. Esse rei é o que está em Malhut aqui, ó. E a mãe pássaro, né, está dentro dessa árvore, tá vendo? E a gente, isso significa que quando foi projetado aqui a vida para vir para esse mundo, aqui para essa letra rei, tá vendo? Ela já foi acertada através da onde? Ela já foi acertada através dos astros. Olha que coisa incrível, né? Dentro dos astros já foram feitos ali, ó, toda uma construção, toda uma construção, ó. O que que a pessoa deveria passar para quê? Para o seu conserto, não é? Ó? E aí diz aqui, ó, não mexa nas bolinhas, tá vendo? Ó? Não mexa, não ouse, não é? Querer dar uma de, sabe? Só quando a mãe pássaro estiver longe, ó, tá vendo? Não pode, não ouse querer mexer nas coisas do eterno, né? Porque tudo já foi padronizado por ele, né? Às vezes a gente tem aquela mania, né, de sermos heróis, de que não, que eu vou fazer isso porque eu realmente eu sou bom, eu realmente, a gente não sabe nem o que é bondade, né? Não no nível do Criador. E muitas vezes o que parece ser ruim para nós, na verdade é bom. Né? Por que que é bom? Porque é o Eterno que criou todas as vidas, veja. Ó. Então aqui, ó, e foi isso que aconteceu, né? As pessoas pegam, veja, e não entendem que tudo foi já planejado dentro dessas sefirotes, mas a gente tem várias sefirotes. Aqui nós estamos somente com duas partes, né? Duas partes da árvore sefirótica. A gente está, é lógico, aqui com essa parte aqui, ó, e a outra ali do outro lado, e que são diferentes entre si, não é? Elas são diferentes porque são níveis diferentes da espiritualidade, mas elas também representam dois aspectos espirituais em graus diferentes. É lógico que lá em Biná, lá em cima, está sendo falado aqui dessa árvore, dessa mãe aqui, mas isso também é verdade para a árvore de Malhut. Olha, eu vou ter aqui exatamente, ó, a gente está botando aqui um sinalzinho, exatamente a questão de entender, não é? Entender, compreender, olha, essas ligações, elas são feitas juntamente para mostrar que o Vav, ele pode também, né, ter níveis, ou todas as letras podem ter níveis, né? O rei de Biná não tem nada a ver com o rei de Malhut. Descobrir, vamos lá,
descobrir nesse sentido aqui, Malhut aqui, não é? Aqui nesse estado aqui, Malhut, ele não é o mesmo Malhut que nós estamos. E a gente ouve muito falar de vestimentas, não é? Veja. Então, esse Malhut aqui de cima, que é Binar, ele vai influenciar, ele aqui, ele não tem essa escuridão, porque ele recebe sem desejar receber, não é? Mas então, ele vai influenciar essa outra letra Ré aqui, ó, essa outra Binar. Então, veja, aqui está falando de pecado, né? Então, veja, Israel abaixo são os filhos, né? Veja, então vamos colocar aqui, ó, Israel, que está abaixo, são os filhos, e a gente vai ter também, não é? Aqui, Israel, quem é Israel? Israel não é, de fato, uma religião, não é um povo, mas são pessoas que começam a fazer o que? A sua retificação. O que nós chamamos, ó, Techuva e Rê. Voltar para a letra Rê, tá vendo? A mãe pássaro está aqui, ó, com os ovinhos, ou seja, a árvore sefirótica da pessoa já foi padronizada, não é? Ó, tá aqui os ovinhos, tá vendo? E a mãe pássaro está lá no ninho, aqui em cima, e os ovinhos estão aqui, ó. Olha que bacana. E aí o que acontece? Aqui em cima a gente também vai ter Israel, que chamamos de Israel Tevuná, ou Tevuná, né? Então, veja, são dois níveis espirituais. Agora, se eu tiro a roupa da minha mãe aqui, né, se eu descubro a minha mãe aqui, ou seja, eu fico aqui em Malhut, no nível de pecado, o que acontece? Eu estou descobrindo a nudez da minha mãe, tá vendo? Eu estou descobrindo, não é? A gente sabe que mãe e pai, Rorimá é pai, Aba e Ima é mãe. Veja, esse aqui espelha esse aqui, em todos os sentidos, seja no sentido positivo ou no sentido negativo, é daqui que se vem todos os masais desse mundo. Será que Deus não errou no masal, o Moré? Será que Deus, de repente, Deus errou no meu masal, não é? Então, mas Deus, ele não erra, não é verdade? Então, veja só, o masal não foi errado, a pessoa tem a vida exatamente como ela tem que ter. O que a gente vai fazer? A gente vai contar essa história várias vezes. A gente vai contar aqui para vocês uma história, veja, várias vezes nós já falamos sobre isso. Vamos ver se a gente tem aqui. A gente tem mania Perdão, gente. A gente tem mania de ir lá e romper o casulo, porque a gente, na nossa falsa sensação de que vai ajudar, a gente impede o processo da natureza, e com o impedimento desse processo, o que acontece? A gente estraga o masal do outro, né? Então a gente estraga, ó, e a gente não vai ter no final a nossa borboleta. Olha só, aqui nós temos a nossa borboleta, né? Que ela é bonita, tá vendo? Ó? Mas ela só pode chegar a isso, não é? Através de um entendimento da Torá, estudos da Torá. Veja, o que a gente está fazendo aqui, Moré? A gente está estudando a Torá e a gente está compreendendo aqui com vocês esses aspectos mais profundos da Torá. Para quê? Para que vocês possam entender que isso realmente é muito sério, né? E que esse ser muito sério é exatamente o que nós temos que estudar. Veja, estudar é compreender, é perceber, realmente não, isso está sério. Olha lá, a gente já tem até uma borboletinha voando aqui, vocês imaginavam isso? Olha, ela está aqui bonita. Ó. Por que ela está bonita? Porque ninguém pediu o processo dela, não é? Ninguém foi lá, olha, não, meu irmão, meu querido, não é assim que a gente fala, não, certamente tem alguma coisa errada aí na sua vida, né? Deus realmente é um ataque do mal, e realmente você não merecia isso, meu irmão. E aí, pega lá o casulo, a gente pega o casulo e rompe com o casulo, tá vendo?
Como que a gente rompe com o casulo? É possível? É você botar na cabeça da pessoa uma coisa que não é, né? Então você vai romper aquele casulo e a borboleta não vai voar. E a mãe pássaro está aqui, estou olhando tudo, tá vendo? Estão mexendo nos ovinhos, estão mexendo no masal das pessoas, por quê? Não ensinar a cabalá também é mexer no casulo. Veja, o que nós queremos ensinar? Nós pudéssemos, né, nós faríamos uma reunião, todo mundo ficaria muito feliz, e lá nós faríamos um teatro. Um grande teatro, todo mundo sentado, talvez um de vocês fazendo uma palestra emocionante, mostrando como ganhar dinheiro, como ser feliz, como salvar o seu casamento, como você vai ser mais próspero, sei lá, como você... tem tanta coisa, o leque é imenso. Então, podemos ter lá, né, todo dia a gente vê um monte de alunos botando lá no status, olha, se você fizer isso, vemos grandes pensadores, né, os caras falando, não, eu acho que a vida... não, eles falam com certeza, a vida é assim, e quando a gente faz isso, aquilo, e vai dar tudo certo, não é? Tenha certeza, tenha fé que tudo vai funcionar, mas nós não sabemos, não é? É da vida e do masal de ninguém, não é? A gente não sabe. O que nós fazemos é usar o nosso ego para atrapalhar o processo das pessoas. Esse processo que nós atrapalhamos, ele faz com que a pessoa perca a sua reencarnação e o ideal da sua reencarnação. Veja, a gente tem que perceber isso, porque senão, ó, a largatinha, ela não vai se transformar na borboleta. Fomos acostumados que somos heróis, somos super profetas e etc. E qual é o papel do cabalista? Ensinar a cabalá. O que é ensinar a cabalá? É pelo menos, não é? Pelo menos não se envolver com nada que não seja cabalá. Qualquer ideia que não seja cabalá. Se você se mete com qualquer processo que não é cabalá, você está cometendo erros gravíssimos. Por quê? Primeiro erro é que você está se metendo em algo que não é cabalá, ao invés de estar estudando cabalá. Quando nós nos debruçamos sobre esses aspectos, o que vai acontecer? A gente vai comprar aquela briga, não tem jeito, não é? Ó, vamos comprar aquela briga. E quando compramos uma briga aqui nesse mundo, tá vendo? Ó, nós tomamos um partido e as outras lagartas, tá vendo aqui, ó? Uma saiu, ficou uma borboleta muito bonita, outras não conseguiram sair. Estão cada uma no seu processo, ou seja, a gente já explicou para vocês que esse processo é da Torá. Porque aqui ela entra para irrigar as asas, ela tem que passar por esse aperto, senão ela não chega. Não é? Aí você vai lá, não sabe do masal da pessoa, não sabe da construção mental da pessoa. Olha, vamos ser felizes. Ouve esse rapaz aqui, ouve o que ele está falando. O cara está ali, nas suas emoções, no seu egocentrismo, nem sabe o que é a Torá. Olha, gente, para ser feliz, você aí já se coloca ali algo ancorado, né? Que todo mundo, para ser feliz, vai ter que fazer aquilo que aquele guru está falando, ou sei lá, eu esqueci o nome agora, que se dá esses caras que fazem palestra, e tem um montão, e eles estão com muito dinheiro, né? E as pessoas vão ali e pagam, né? Porque eles não estão pagando para aprender Torá, Cabalá e etc. Eles estão pagando para ser enganados. Porque, veja, a fórmula não é a mesma. Ainda que seja o casulo, tá vendo? A borboleta para sair voando e etc. O processo não é o mesmo para todo mundo. O processo é diferente. É uma irresponsabilidade tão grande para você que pode, às vezes, estar falando de Cabalá. Vai lá, esse é o papel. Aqui em cima está olhando, ó. Tá vendo? E aí, ao invés de estarmos aqui falando de Cabalá, mulher, mas eu posso falar de ciência? Pode, use para Cabalá, use para mostrar para as pessoas que existe algo a mais,
existe um processo, respeitando o limite de cada um, lógico. Não, eu vou botar lá o TikTok, não é? E aquele TikTok muito famoso. Ele é famoso por quê? Porque ele tem 1 milhão de views, tem 1,5 milhão, tem 2 milhões, não é? Então eu vou pegar lá e boto a palavra daquela pessoa. A pessoa que está lá no processo, está lá no processinho dela, não se sabe qual, pode ser tranquilão, ou pode ser muito difícil, não é? A mente humana é complexa. Ouve aquilo ali, toma aquilo como uma verdade, pode embutir aquilo na vida toda, e aí já não acredita mais na Kabbalah. No processo, não, agora se eu fizer tal coisa, se eu acreditar, se eu tivesse fé, Deus vai me ajudar. E a pessoa perde o seu masal, vai perdendo. E nós, que somos cabalistas, quando fala lá que nós temos que nos implementar 24 horas para estudar essa Torá, isso é sério. Não é que uma música não seja legal. A música é muito bom, mas é algo que é um prazer passageiro, alimentação, sexo, tudo são prazeres passageiros. E a proposta da Torá não é essa. Veja, aqui, no certo sentido, nós estamos fazendo o quê? Não priorizamos Kabbalah nem Torá. Estamos mexendo no ovinho daquele menino, daquele filho, que a gente tem que falar de Kabbalah, porque sem Kabbalah não tem conserto. Infelizmente, ou felizmente, não tem conserto. Não tem conserto. O filho que está lá embaixo, né, olha, ele está lá aqui, ó, ele está, não é, descobrindo aqui, ó, tá vendo, a nudez da mãe. Por quê? Porque ele está em pecado. E o que é pecado, Moré? Pecado é recepção. Ele está em recepção, ó, aqui, ó, ele está em recepção, mas não pense que por ele não existir aqui, ó, ou não ter ligado as partes da alma superior, ele não vai ter aqui o processo, tá vendo? Ó, esse processo de estar aqui sendo o quê? Criada a vida dele. Aqui é o mundo iberial, o mundo da criação. Toda a história que esse jovem menino, essa criança, que pode ser um homem, uma mulher, ele vai ser processado lá por cima. Essa árvore aqui pode nem existir, por quê? A pessoa está no ego de achar que as palavras de seres humanos, historinhas emocionais, o não estudo da Kabbalah e da Torá pode resolver alguma coisa. E não pode. Se pudesse, nós tivemos muitos poetas, muitos cantadores, muitos shows, muitas distrações. Às vezes eram no Coliseu, homens matando homens. Hoje temos MMA, boxe, corrida de carro, futebol e etc. Mas essas coisas não resolvem o que tem que ser resolvido dentro da alma humana. Por isso, quando o Zohar e a Torá convidam você para se colocarem diante dela, para se levar isso muito a sério. Muito a sério, com todas as forças do mundo. Quando a Torá fala, olha, se você não estudar a Torá hoje, você não entender, não procurar compreender o que a gente está falando aqui, entender também no nível peixe, você vai cometer todos esses erros. E o problema danado disso tudo é que quando você agora sabe, se você cometeu erro, você já não está mais no pecado involuntário. Você está no pecado voluntário, não é involuntário. E por incrível que pareça, a Torá tem castigos para pecados involuntários e voluntários. Ou seja, sem querer e por querer. O sem querer pode acontecer, não é? Dependendo do erro que a nossa alma tem. Porque o sem querer também é um erro da nossa alma. E a Torá vai falar, olha, se você levantar o machado, alguém levantar o machado, a massa do machado sair e matar alguém, essa pessoa tem que fugir para uma cidade de refúgio por causa do vingador de sangue. Se o vingador de sangue, que é o parente da vítima, o pegá-lo pode matá-lo. Foi acidental,
Mas é lógico que esse acidente foi produzido pela alma desse homem por alguma questão que foi julgada aqui em cima, a massa sai e acerta a cabeça da outra pessoa e a mata. Então, veja, esse processo é o que está se falando dessa Constituição. Além disso, a questão do machado envolve dois aspectos. Um aspecto mineral, ou um minério, que é o ferro, que muitas vezes é uma mistura de outros minérios, vários tipos de ligas, né, metálicas, e temos o cabo, que é madeira, ou seja, ali é o mundo vegetal, mas numa construção assim, morta, já natureza morta. Veja, mas e aí, através do biológico que o segurou e por não ter prestado atenção, ele vai cortar uma árvore, aquela questão do machado voa e pega na pessoa e a mata. Veja, ali estava padronizado já uma questão disso ter que acontecer. E, de fato, foi o que aconteceu com Caim. O Hashem falou que ninguém mataria Caim. Até que Tubal-Caim acaba dando uma flechada em Caim, acidentalmente. É lógico que, quando a gente está falando dessas coisas, parece-nos que nós estamos falando para uma pessoa só, e de fato é, mas também estamos falando para toda e qualquer pessoa dentro desse planeta que, segundo a Cabala, segundo o Zohar, estão sendo enganadas. Não é, de fato, como a questão do machado que foi levantado, quebrou, houve uma ruptura, uma questão ali dentro da alma, como houve um erro na alma de Aharon ao pegar o ouro para fazer aquele bezerro, havia ali um erro, uma falha. Os nossos erros são falhas que devem ser o quê? Ah, não, deixa para lá, eu sou assim mesmo. Ah, poxa, eu sou assim mesmo. Não preciso consertar nada. Deus me fez assim. Aí tem dois aspectos. É lógico que a gente não pode mudar a nossa configuração geral, mas não significa que a gente aceite o mal que existe dentro de nós. E o maior mal que existe é não estudar a Torá corretamente, é não estudar o Zohar Kadosh. É confortável quando nós não nos debruçamos sobre a Torá. E aqui existe um problemão. Veja, por que nós não nos debruçamos sobre a Torá, ou sobre o Zohar, ou sobre o entendimento? Não pegamos, pelo menos, toda a hora que nos sobra para fazer isso. Porque não temos interesse, gente. Essa é a verdade. Agora, eu pergunto, o que faremos lá do outro lado, se lá só se estuda a Torá? Aí você chega lá do outro lado, poxa, aqui é o mundo da alma, não tem um TikTok, né? Não tem Facebook, não vai ter jogo do Flamengo, pô, não vai ter aquele empadão que eu gosto, poxa, talvez nem o meu cônjuge esteja aqui comigo. E aí? Lá só vai quem é apaixonado pela Torá. Pegue a emoção, vamos entre aspas, de um torcedor de um time que compra a camisa do time, compra ingresso, vai tirar foto lá com os jogadores, tem ídolos, e a pessoa, não sei se vocês conhecem, eu conheço pessoas assim, é apaixonada, não perde um jogo, não perde um campeonato. Desde o dia que ele compreendeu o que é futebol, até o final da sua vida, ele vai em todos os campeonatos, e ele vai ser até conhecido pelo time. Às vezes ele vai até um fundo que ele sabe cada jogo, qual minuto que o jogo entrou, qual foram as falhas, ele é incrível. É incrível. Outros não. Outros pegam esses recortes egóicos e vão distribuir. Olha, veja, se hoje você a vida está te entristecendo, dê um sorriso para a vida. Cante, dance. Quando a gente fala para cantar e dançar, a gente fala para Hashem. Não fala para cantar e dançar para o corpo.
Cante, dance. Ah, fala que as coisas é uma porcaria. Ah, fala que o mal não vai te pegar e que você tem uma consciência iluminada. Veja, cuidado. Se você é cabalista, cuidado. Nós já sabemos qual é a ferramenta que salva. Isso, se ela está fazendo diferença na nossa vida, é a Cabalá. Estamos, né, já no processo final. Quando nós vamos acessar na internet, a pessoa chega lá, pastor falou que o mundo vai acabar. Seja por acreditar ou apenas para querer rir daquela situação, aquele vídeo vai ter milhões e milhões de acessos. Ou sabe-se lá o que mais. As pessoas vão temer, vai ficar uma certa dúvida, será? Não é? Para aqueles que... A gente bota uma descodificação de Torá no nosso canal, explicando a retificação de 7.000 anos, explicando sobre os milênios, sobre tudo, e não tem visualização. Não o suficiente. E aí eu me pego e pergunto, será que a gente não está sabendo explicar? Será que as nossas aulas são muito difíceis? Né? Veja, todo esse processo que a gente está falando da Torá, que parece ser tão difícil, é um só. Ele é um só. Ele é único para todas as almas. Ele não pode ter diferenças para uma e outra alma. O que tem são os graus, né, de dificuldades, o quanto você vai estudar a Torá. Se eu nascer pobre nesse mundo, né, a pessoa nasce pobre, ela vai ter mais dificuldade para estudar a Torá. Como que ela compra livros? Como que ela tem tempo hábil? Se o que ela vai ter que extrair dessa vida é o alimento. Então, um dia de trabalho dela vai ser priorizado pela nossa sociedade, que ela só pode ganhar X. Então, ela tem uma força de trabalho de 8, 12 horas e ela se empenha em ganhar X, que é o necessário para a sobrevivência dela e da família dela. Tudo bem. Ali ela gastou o tempo todo e ela se sente feliz em gastar o tempo todo. Ela não para pensar que ela está aqui fazendo um processo espiritual que essa vida vai acabar. O que os nossos sábios fizeram? Eles vieram em vários moldes. Tiveram sábios muito ricos e tiveram sábios muito pobres. Os muito ricos usaram seu dinheiro para ensinar Torá e Cabalá. Eles pegaram, veja, eles poderiam estar numa viagem, estar construindo uma pirâmide e algo assim. Não, eles falaram, não, eu acredito. É isso, tá vendo lá? Como um cara que joga futebol, não acredita em nada, mas só pelo calor da emoção, eu acredito. E construiu, hoje, a base para a salvação da humanidade. Ajudou a implementar alguma coisa na Torá, no Zohar Kadosh. Ensinou. Por isso que a gente já estudou, né? Olha, compre um aluno, compre um moré. Vamos priorizar a Cabalá. Vamos estudar profundamente a Cabalá, porque é a única forma, né? Às vezes as pessoas chegam para mim, Moré, estou doente, deu errado aqui, deu errado ali, sonhei com isso, sonhei com aquilo, e agora? Eu só tenho uma frase para essas pessoas, vai estudar a Torá. O erro e a dor que você está sentindo é um convite do Eterno para que você estude a Torá. Aquela dor, aquela situação, veja, é o que está acontecendo aqui, olha, com a mãe pássaro, não é? E a gente perdeu o lá de que vamos achar, ó, o que está acontecendo aqui com a nossa mãe pássaro, o processo. E esse processo, ele não é especial, assim, quando eu digo especial, ele não tem pessoas especiais. Ah, quer dizer que eu sou mais importante que aquele menininho que está na África, lá magrinho, sem alimentação. Não, é a mesma alma, a alma geral que foi dividida, está lá passando por um processo. E nesse caso, Morel, o que eu devo fazer?
eu devo ajudar. Só que quando eu vou ajudar, o que que eles fazem? Os grandes artistas. A gente vê, adotou lá o fulano de tal na África, lá levou, Madonna levou para casa, sabe, outro. E olha, agora tá tudo bem. Tá tudo bem, agora ele não vai mais passar por aquele processo tão difícil, tá tudo bem. E, na verdade, no final, é uma coisa dura de se dizer e talvez até um pouco difícil de se compreender, não é? Porque nós temos essas questões de achar que o dinheiro salva, ter dinheiro, ter isso, ter aquilo salva. Não, às vezes ele poderia ser salvo lá na África, porque lá ele estaria cercado de dificuldades que fariam com que ele não pudesse ter um masal ali mais adequado. Mas aí mexeram. Aqui, só o fato da gente já mexer com isso, a gente já está mexendo também, a gente já está botando a nossa opinião sobre uma coisa, mas a gente tem que explicar. Aí essa pessoa vai agora morar num país europeu, nos Estados Unidos, e ele vê uma cultura totalmente diferente. Alguns anos depois, essa pessoa está totalmente mudada daquela pessoa que ela era anteriormente, né? De fato, esse era o masal dela. E aí é que a gente tem que entender, era o masal. Mas a explicação aqui é que nós, como cabalistas, não nos metemos em assuntos desse mundo, ainda mais assuntos que a gente não tem plena convicção. A Torá fala o seguinte: quando duas pessoas entrarem na sua presença, que os dois entrem como culpados, mas que quando eles saírem, os dois saiam como inocentes, desde que aceitem as punições. É isso que fala lá. Muitas vezes a gente só fica com a parte A da frase. E muitas vezes não entendemos que a parte B da punição não se trata de ganhar ou perder, porque sempre haverá um lucro na perda. Porque a perda, na verdade, é para que eu possa consertar. Mas há perdas e perdas. Eu posso perder uma quantia em dinheiro, não vai ser muito bom, depende do meu equilíbrio emocional, de como eu vejo as coisas, e eu posso ficar para sempre ali, olha, poxa, perdi X. Ixi. Se eu entendo que foi Deus que fez isso por algum motivo, seja até para salvar minha vida, e aquela era me acaparar, então eu não vou ligar. Ah, perdi, mas vou fazer o quê? Perdi isso, perdi aquilo. Outras pessoas vão ficar o resto da vida. Ah, não. Ah, fulano de tal não me pagou. Fulano de tal me fez isso. E aqui a pessoa vai ancorar sua vida naquilo. Mas aquilo tinha que acontecer. Faz parte do masal dela. E aí o que acontece? Todo esse processo que a gente está falando aqui, ó, mãe pássaro. Não descobrir a nudez, tá entendendo? Não ver, não mexer. Mas, Moré, tá, eu não posso mexer. Então, e se eu for para a África adotar alguém? Adote no Brasil, dá para fazer isso, salvar uma pessoa. Aí você adota essa pessoa, poxa, olha, eu não quero só dar uma boa vida para essa pessoa, eu quero ensinar ela o caminho certo da espiritualidade. O Zohar Kadosh é Kabbalah. Olha que bonito é isso, não é? Eu estou priorizando aqui as coisas. Eu estou observando aqui as coisas. Então, significa que dependendo do tipo de intenção que eu tenha, é lógico que eu não posso usar boas intenções para o mal, né? E já é brincadeira. Mas as minhas intenções têm que ser vestidas de bem e de priorizar que a única ferramenta que pode ser usada para salvar uma alma não são meus esforços, sem a Kabbalah, mas meus esforços dentro da Kabbalah. Hoje, quando nós vemos as pessoas, e isso é um risco para a alma, é que nós priorizamos o estudo laico. Não, meu filho tem que ser alguém nesse mundo. Vai para a escola, e a criança sai, de manhã vai para a escola, estuda ali 4, 5 horas.
Olha, de tarde tem um cursinho de inglês, vai para o inglês, mais 2 horas. Agora eu botei você também lá no cursinho de matemática. Ah, você está ruim. E a criança passa o dia todo estudando, sem pegar nem na Torá, nem saber o que é Torá. Quando é um pouquinho bom, não, meu filho, estudar a Torá é bom. Então tá, você estuda aí 7 horas por dia, 10 horas, e tira meia horinha para estudar a Torá. E isso acontece com adultos também, meia horinha, tá bom. Ah, Deus entende, né? Não compreender o que só existe essa ferramenta. E quando eu falo isso, eu falo com total propriedade, de entender que em todas as ciências do mundo, todas as políticas que existiram, não consertou o mundo. O que que nós fizemos? Deixamos a Torá de lado. Fomos para nossas religiões, criamos as nossas músicas, dançamos as nossas danças, fizemos as nossas palestras, onde uma lágrima correu e, olha, foi lindo. Foi lindo, olha, sua pregação foi linda, sua palestra foi linda, e estudo de Torá, nada. Compreensão de Torá, nada. Isso significa que estamos fazendo o quê? Deixando, se não tem luz sem Torá, estudo de Torá não tem luz. Quantos cabalistas estudam, ou quanta gente estuda a Torá hoje? Moré, existe muita gente que estuda a Torá, mas não estuda, porque não sabem a realidade. Sabe o que essas pessoas vão pegar agora? Leu a Torá, não mexerás no ovo, no ninho, e quando a mãe estiver perto, vai fazer isso literal. Talvez alguns vão pensar, pô, mas a galinha é uma ave, né? Vamos pelo menos tirá-la de perto dos ovos, pega a galinha, tira, bota lá escondidinha e a gente pega o ovo. Ela não viu, não é não? Mas a cabala é muito mais profunda do que isso. Só significa que quem está estudando a Torá são aqueles que estão estudando Cabalá, estão entendendo, compreendendo. Olha a dimensão do que a gente está falando aqui. A história foi escrita dentro de um ovo, de um ninho e de um pássaro. E de um ser humano que interage com essas realidades. O mandamento aqui é para homem e para mulher. Mas ao olhar ali na Torá, eu logo imagino que isso é um pecado. E quando eu vou ver alguém fazendo isso, é lógico que a coisa foi feita em cima de uma questão ali bem séria, não é? Por exemplo, alguém que vai numa árvore, na natureza, e pega um ovo ali, sabe-se lá para quê, vai depender de muitos parâmetros. Se a fome, se a pessoa está pegando aquilo ali por uma lógica, você sabe-se lá para que ela está pegando. Enfim, mas pode. Para sobrevivência pode, mas para maldade não pode. Então, é por isso que muitas pessoas não entendem esse sistema da Torá. Não entendem, porque elas não vão querer entender que não é esse o mandamento. Ainda que nas partes emocionais e sentimentais sejam muito profundo, mas na parte que requer a questão da construção ou não, não é? É complicado. Agora, deixa eu continuar aqui. Era só mesmo para que vocês pudessem entender essa primeira parte. Vamos lá. O Rabi Tsahak diz que todos os pecados do mundo estão ligados à descoberta da nudez. Tanto a mãe Malhut é descoberta pelos pecados, a saber, sua nudez é descoberta. Quando todos os seus filhos de Israel abaixo, né, filhos de Malhut, são descobertos, também está escrito: e levarás a mãe junto com o filhote, né? Não levarás a mãe junto com os filhotes. Devarim 22, 26. Quando o mundo inferior é corrigido, tudo é corrigido, até que a correção se eleva a Santa Ima, nesse caso aqui o Malhut, né, lá de cima de Miná, que é então corrigido e que foi descoberta, tá vendo? Que foi descoberto, é coberto. Portanto, está escrito: bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada.
cujo pecado é coberto. A gente já leu isso aqui. E aí, aqui então, ele é chamado de arrependimento de fato, e é chamando somente Yom Kippur. Se eu chegar lá em Yom Kippur e não tiver de fato com uma ideia, um arrependimento é mudança. Mas vai ter horas que a gente vai perguntar assim, do que eu tenho que me arrepender? Não é? E aí as pessoas vão se apoiar sobre pecados irreais dentro da Torá. A pergunta que deve ser feita é se eu estou recebendo para doar, até que eu possa chegar ao nível de doar por doar. E isso não requer religiosidade, isso requer amor. Eu posso ser um cara que sou super egóico. E o ego, ele trabalha em cima das nossas deficiências. Por exemplo, se eu tenho muito dinheiro, se eu tenho dinheiro, eu falo assim, eu vou dividir, e amanhã? E amanhã? Como é que eu vou fazer se eu der esse dinheiro? Mas ele não sabe que se amanhã, Deus quiser, aquele dinheiro pode não estar mais com ele, seja um fato que tenha que haver para a correção dessa parte da alma, pode ser que aconteça como Jó, ou vem um ladrão, leva o dinheiro, ou Deus nos livre, vem uma doença, ou Deus nos livre, sabe-se lá o que vem, o dinheiro vai embora, acabou, não é nada. Ou pode ser que a pessoa tenha muito dinheiro, tem lá essa segurança, mas não pode. Tem gente que não pode comer, tem gente que não pode beber, tem gente que não tem nem mais vida para usar esse dinheiro. A gente está falando de dinheiro. Comida também é a mesma coisa. Tem aqueles que não dividem. Quando você vê uma carne, um alimento dentro de um prato, você pode escolher se você vai se amar mais ou pegar o melhor pedaço, se você vai dividir em partes iguais, ou se você vai deixar o outro ser mais feliz que você. De fato, o verdadeiro mandamento é que você deixe o outro ser mais feliz que você, porque isso se chama amor, é inexplicável para algumas pessoas isso. E aí é que está todo esse segredo, está vendo? Recepção e doação. Porque toda vez que eu estou em doação, é porque o quanto eu me importo com o outro. Mas essa doação também vai ser implicada em cima, eu faço porque o fulano tem que me devolver. Era uma troca, não era um amor verdadeiro. No amor, o Eterno, ele fica feliz por nos doar, mas ele não fica feliz pelo que nós recebemos, e como recebemos, na verdade. É mais ou menos isso. Então, veja, pois diz que você será limpo e todos os seus pecados diante de Hashem, vai Ikra 16:30. Rabi Yehudá disse, quando Malhut é chamado arrependimento? Quando a mãe, que é Malhut, está coberta e fica alegremente ao lado dos filhos, ela não lhe fornece toda a bondade. Ela, então, lhe fornece toda a bondade. Como escrito, uma alegre mãe de filhos, ela está estabelecida como antes de infectá-la com defeito e foi fechado, né? E que foi fechado e oculto, volta ao seu lugar, todas as notas dos graus retornam uma a uma, né? Cada um inferior ascende ao superior. E são abençoados cada um deles. Então, é considerado arrependimento. Arrependimento, em geral, inclui porque todos os graus foram reparados novamente. Não é esse emocionalismo. Não é ouvir canções e chorar e etc. e continuar não entendendo. Só é consertado quando se abre mão da recepção. Veja, Rabi Tzahak disse, quando o mundo Malhut é corrigido, tudo é corrigido de uma vez só. Como está escrito, para o teu amor inabalável e grande acima dos céus, Terlim 108:5. Acima dos céus, que significa que Malhut se eleva acima do lugar chamado céus, o que é? É Ima, ou seja, Biná, pois Zerampim é chamado de céus, e Biná está acima de Zerampim. E quando Malhut sobe lá em Biná, é corrigido de uma só vez, como Ima.
Isso é considerado arrependimento, ou aqui está retorno, mas techuvire. Techuvire tem a ver com voltar para a letra re de binar. Não é techuvá, não é para você virar judeu, não é para você virar muçulmano, não é para você virar crente, não é para você mudar quem você é para você amar mais, ser mais doador, ser mais participante, mais estudante de Torá e Cabalá, e se empenhar nisso. Quem sabe, né, Moré? Esse ano eu não pare um pouco de jogar dominó, não fique um pouco menos nas redes sociais. Não, porque depois vai dar problema, né, Moré? E aí eu vou ter que ir atrás do senhor perguntar por que isso está acontecendo. Eu já sei, mas eu vou fazer o quê? Não, está acontecendo porque, sei lá, você está tendo um julgamento indevido. Não, sabe, você realmente é bonzinho, Deus não julgou quem você queria que julgasse, sei lá, seus inimigos não caíram, como você está entendendo a Torá errado, sei lá, né? Não tem uma solução. A solução está dentro de nós mesmos. Aquilo que nós espelhamos é a nossa realidade, é que as dores que nós sentimos aqui é o que nós espelhamos para a divindade ou não espelhamos, e está tampado dentro de nós. A luz de Axé não chega, então não há paz, não há felicidade, não há parnassá, não há nada. Mas as pessoas vão continuar botando TikTok, ouça o fulano de tal, ouça o novo mago que surgiu agora na internet, ele é super inteligente. Algumas pessoas, pasmem, até que dizem que na Torá, vão ir lá atrás, e aí, olha, faz aqui um assentamento, aquelas macumbas braba, né? Pegue pedra tal, vai na terra tal, pegue um pouquinho de mel, e faz isso e faz aquilo, enquanto a pessoa deveria estar estudando a Torá. Aí tem outros que vão, não, hoje a gente está tem uma bênção lá no... Vamos estudar com o Moré André, que lá tem uma bênção. Daqui a pouco, não, vamos voltar para a igreja, porque o pastor tal tem que ver, menino. E o rabino tal, ele ensinou isso e aquilo. Veja, agora eu sei que se eu fizer esse ato aqui nesse mundo, se eu pegar, sabe, varrer, voltar às tradições, eu varrer de novo, por causa da mezuzá, eu varro o lixo para dentro da casa, olha que coisa, olha que incrível! Vovó e vovô acendiam velas lá para aquele santinho, era um sinal, só pode ser. E a parte interna da doação vai ficando egóica, porque eu sou, você não é, você faz, eu não faço, e a cabala vai sendo subterrada por esses assuntos. E ela, lógico, a Torá foi escrita com essa intenção. Deus não é bobo. Ele falou assim, vou fazer um livro onde aqueles que buscarem a verdade, de verdade, a não recepção, vão conseguir encontrar. E aqueles que buscarem a recepção vão se perder. O que eles vão procurar fazer? Fazer o papel de Deus. Qual é o papel que eles querem fazer? Dar e tirar a vida. Pegar o que eles acham porque são abençoados ou não. Escolhe-se quem é abençoado e quem não é. Mas só que esse abençoado ou não ser abençoado é uma proporção injusta, porque não dá o direito de todos terem a mesma coisa. Parece que o sistema já escolhe, não, você vai, você não vai, você fica, você é abençoado, você não é abençoado. E aí nós devemos decidir se Jó era abençoado ou não. Por que você está falando tanto de Jó? Porque Jó é o sistema de Yom Kippur. E Jó é o ego dentro de nós. Então, veja, retorno, techuvire, voltar, só existe uma forma. Voltamos para Binar e consertamos ou continuamos apanhando. Não adianta vir, Moré, eu estou passando por isso, aquilo. Agora a gente tem como consertar a alma da pessoa vendo as sefirotes que estão vazias. Aí o Moré vai lá, vai dar uma olhada, vai dar uma analisada, porque você está querendo mudar e vai priorizar aquilo que está errado dentro da sua alma. Aí já é outra coisa totalmente diferente. O maior remédio que nós temos para isso é estudo da Torá.
sem sombra de dúvida, mas as meditações também são estudos da Torá. Então, e você fala assim, Moré, poxa, eu já vi pessoa querendo se suicidar e através das meditações particulares com a gente aqui, a pessoa não se matar. Eu já vi pessoas tendo experiências espirituais incríveis através dessas meditações, do cuidado. A mesma coisa que acontece aqui no grupo. Então, veja. Então, aqui Teshuvah, porque Malhut retorna a Biná através do quê? Dos estudos da Torá. Rabi Yehuda disse, está escrito precisamente acima do hebraico Me'al. Os céus, se tivesse dito ao, né, literalmente acima, e aqui a palavra ao, tá vendo? Então a gente tem aqui, ó, a palavra ao, e tem aqui a palavra, né, que está dita ali, meal, né? Olha, exatamente aqui, ó, é o meal, e a primeira palavra está aqui com Aleph, ou gematria de 31, né, que é a palavra El, e a segunda palavra que ele está trazendo destaque aqui é Ain e Lamed, né? Ain Lamed, e de fato esse Ain Lamed, ele tem um segredo muito grande, a gente pode tirar muita coisa daqui. Mas vamos seguir aqui a leitura para a gente não tentar terminar aqui, né? Já está quase terminando, para a gente já vir para as rezas, faltam alguns minutos, veja. Então, a gente vê aqui, deixa eu só achar aqui, ó, retorno, né? E Rabi Yehuda diz que está precisamente acima, meal. Os céus, se tivesse dito acima, os céus teria significado lugar que está situado acima dos céus. Biná, e não mais uma vez que diz meal, acima, refere-se ao lugar situado acima dos céus, que é a Tika Kadisha, como será explicado. O que é a Tika Kadisha? Aprendemos que quando as ações são melhoradas, abaixa, e uma está alegre, a Tika Kadisha, que é Keter, é revelado, e a luz retorna a Zerampim. Todos estão felizes, então tudo é perfeito, as bênçãos permanecem em todos os lugares, a misericórdia está disponíveis, e todos os mundos se alegram. Por isso diz, e voltará novamente, voltar, e terá compaixão de nós. Ele suprimirá as nossas iniquidades, Miqueias 7,19. Quem voltará a fazê-lo? Aqui é uma pergunta. A Tika Kadisha será novamente revelada a Zerampim. E o que foi escondido desde o início será descoberto novamente. Tudo é considerado arrependimento. Depois de a Tika Kadisha, que novamente será revelado. Rabi Yehuda disse, tudo está incluído dentro do ele voltará com a Tika Kadisha. Tudo é geral, sem exceção. Também está escrito, para que Hashem se volte, retorne, da ferocidade da sua ira, e vos mostre misericórdia. Devarim 13:18. O Rabi Tzahak disse, certamente tudo é compreendido no arrependimento. Yom Kippur afirmam isso antes de Rabi Shimon. Isso significa que a gente está no 7º dia, né, da contagem desses dias. O que você está projetando para o próximo ano? O que você realmente está pensando? Nas viagens? Quanto dinheiro você vai ganhar? Quanto isso? Ou se você vai ter um novo relacionamento? Ou se você vai ter tudo que você deseja para o seu ego estabelecido? Ou você está falando Hashem, como o rei Ezequiel era um rei? Me dá mais vida para me estudar a tua Torá. Deixa eu realmente entender tudo isso que está falando aqui, porque eu já leio, eu já sei ler, mas eu ainda não vivo. Eu ainda estou no sistema que eu não entendo que o Senhor é criador de todas as coisas. Então, quem sabe, se o Senhor me der mais chance para que eu possa entender, quem sabe se esse ano eu não posso estudar melhor essa Torá. Quem sabe realmente eu não posso entender com toda a minha alma e meu coração que essa é a única salvação, a única salvação. Não é a pequena emoção
Eu vejo um coach fazendo um showzinho egóico. Olha, agora eu tenho a solução para a sua vida. A solução está no Zorra, no estudo. Olha, agora o fulano de tal vai fazer uma reza especial, tudo vai mudar. Mentira. A só muda quando você espelha corretamente. Compreender tudo isso, não é? É compreender um sistema complexo da sabedoria da Kabbalah. As pessoas ou vão saber, não é? Ou vão matar a Kabbalah, vão destruir a Kabbalah. A sabedoria da Kabbalah, ela serve para te colocar dentro de um ensino não material, de um ensino espiritual. E é isso que eu pretendo ensinar para os meus alunos a verdade da Torá. Estamos todos juntos aqui, corpos diferentes, uma única alma, divididos para que possamos nos juntar. E só existe uma ferramenta para fazer isso, a Torá. Através da sabedoria do Zohar Kadosh, que é a própria Torá, é a alma da Torá, nós poderemos nos reunificar. Reunificação tem a ver com a gente se preocupar um com o outro, amarmos cada um desse grupo como se fosse realmente nós mesmos. Porque sabemos que as partes internas, ainda que nós amemos, eles não conseguirão chegar a esse nível de amor. Porque a compreensão é totalmente egóica. E aí é que está. Existe amor, mas amor pelo quê? Amor pelo lucro ou pelo que o outro pode me oferecer? Exatamente foi isso que destruiu Sodoma e Gomorra. Eu convido você para minha casa, faço um belo almoço, porque você pode me convidar e fazer um belo almoço. Eu converso com você porque eu tenho uma oportunidade de um bom negócio. Então eu chamo você para minha casa, ou você pode me oferecer a mesma coisa, ou eu com você posso fechar um bom negócio. Eu trato uma pessoa, quando eu trabalho numa loja, melhor do que a outra, porque eu vejo nela a possibilidade dela me dar um lucro maior do que a outra. Então eu diferencio essas duas pessoas. A pessoa que não tem condições, ou que está, às vezes, mal vestida, e talvez tenha condição, se torna uma pessoa não grata, porque eu não amo de verdade. Eu não amo pessoas, eu amo objetos, eu amo vestimentas. E aí eu trato aquele que está morando na rua, aquele humano que está morando na rua, pior do que eu trato aquele que está numa casa, mas é o mesmo ser humano. É a mesma pessoa. O que muda são os seus status sociais, as suas dificuldades, e etc. E veja, eu devo amar todas as pessoas. Eu devo, como cabalista, amar e ver as realidades espirituais. Eu devo saber o que é bom e o que é ruim. O que é bom? Tudo que unifica as pessoas. Tudo que unifica. O que é ruim? Tudo que separa. A única coisa nesse mundo que eu sei que não dá problema, e pode dar problema, na verdade, é quando você não prioriza o Zohar Kadosh. As pessoas não querem saber de Zohar Kadosh, sabedoria da Kabbalah, não querem saber. Eles querem leis que eles não cumprem. Eles querem sentenciar a Torá um livro nesse mundo. Eles querem tudo, menos Kabbalah e Zohar. Porque, na verdade, é dolorido nós termos que abandonar os nossos egos. É dolorido a gente saber que por causa, não sei se do erro ou da má configuração da nossa alma, porque existem essas coisas de estudar a Torá e compreender Kabbalah, não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Isso é para quem é da parte de dentro da alma de Hashem. Olha, só a parte de dentro é o Zohar, é a parte interna da Torá. E tem os que são da parte de fora, que não vão entender, gente. Não adianta, eles não vão entender o Zohar Kadosh. E vão sentenciá-los. Você acha que não tem
super religiosos que conhecem a Torá profundamente, que metem o malho no Zohar Kadosh, eles estão ali falando, tem outros que são tão ancorados dentro da parte peixa que eles sentenciam que não há encarnação. Se não há encarnação, reencarnação, encarnação a gente sabe que tem. Não tem sentido isso aqui, não. Uns vêm pobres, outros ricos, outros bonitos, outros feios, outros vêm com saudáveis, outros... Um Deus totalmente sem justiça. Escolhe, olha, não, fulano de tal vai nascer, né? Assim, perfeito. Não, mas se tiver numa lógica de justiça e de questões dentro da alma, aí sim. Aí quer dizer, umas pessoas vêm para cá, têm mais possibilidade, outras têm mais deficiência, umas são melhores, outras piores, não tem lógica. Outros vão chegar, judaísmo racionalista, bonito, é inteligentíssimo, né? Mas não é o sode da Torá. E aí você pega aquilo ali, ó, não existe anjos, não existe demônios, não existe isso, não existe, tudo é mental. E não é, eu sei que não é assim. Também não existe reencarnação, também é isso, também. Todas as histórias da Torá são literais. E a pessoa sabe defender aquilo ali. Ela tem todos os argumentos para defender aquela questão. Então hoje, graças a Deus e aos nossos sábios, nós temos o Zohar Kadosh. Além do Zohar Kadosh, temos homens com capacidade para ensinar. E ensinar o quê? Coisas que são profundamente ditas dentro da Torá. Por exemplo, na Torá está que você não deve falar o nome de deuses estranhos. Não terás o nome de outros deuses no seu lábio. Eu vou chegar aqui agora, vamos fazer um teste. Eu chamo Jaqueline, ela já escutou lá, se ela não estiver dormindo, estou brincando. Dona Catarina, já escutou lá. Sula, já escutou. Wesley, já escutou. Quando você fala o nome de uma entidade dessas, você está chamando e ela vai sentir a vibração do som. Opa, nem lembraram de mim. A mesma coisa acontece com o Tzadik. Quando você fala do Tzadik, você ativa a alma dele. Ele, lá nos céus, olha lá, estão falando dos meus estudos. Então, a mesma coisa é a força espiritual. Falou no meu nome. Vamos lá. Aí quando você fala, o cara vai estar lá na Índia, aí fala o nome de um deus indiano lá. Puf, cara, que alegria. Olha o que eu descobri aqui. Uau, 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 peguei um espírito, estou me sentindo feliz. E vai lá seguir aquilo. Chamou, aí continua chamando e alimentando os mundos impuros. Hoje temos vários livros traduzidos, é verdade. Não podemos, assim, traduzir tudo, ler tudo como está no hebraico, porque nem dá. Mas nós temos que ter uma antena da Torá. Temos que saber separar adjetivos, substantivos, saber o que é uma coisa e o que é outra coisa. Se eu estou chamando o nome próprio de uma entidade, a intenção do meu coração do que eu estou falando, aquilo certamente vai gerar uma energia que vai clipotar a minha alma. Depois que eu clipoto a minha alma, eu boto o nome dessa entidade aqui dentro, falo pela minha boca, porque pelo Zohar, até o pensamento na idolatria é errado. Mas se eu falo naquela coisa, e aquela coisa alimenta a minha alma, e todas as minhas células são, então, contaminadas por isso, o que é depois extremamente difícil para tirar, e aí é quando o Moré vai vir e vai pular com os 2 pés no seu peito, pode ser quem for, vir falar de idolatria ou de coisa que não entendeu,
eu vou brigar. Aí vocês vão ver uma coisa, mas por quê? Eu estou tentando te mostrar que a idolatria é o primeiro mandamento e a primeira proibição da Torá. Por isso a Shem apresenta: eu sou Deus, sou Yud Kei Vav Kei. Não farás outros deuses diante de mim. Para com essa diarreia espiritual de ficar lá e cá, lá e cá, lá e cá. Se quer ficar lá, vai lá, fica lá. Não é? As pessoas têm... Não, realmente eu gosto lá do outro lado. Eu vou ficar lá. Fica lá. Então, quando você está fazendo isso, falando o nome de outros deuses, usando... Moré, hoje eu vou usar a cor rosa. A cor rosa, porque hoje falou que os astros na cor rosa... Hoje, eu descobri que o fulano de tal está codificado na Torá. Olha que espiritualidade maravilhosa. Meu irmão, pelo amor de Deus, lembre da Torá, lembre do primeiro mandamento.